Algo caiu com um baque no telhado de Daniel. A coisa fez um barulho de deslizamento ao se arrastar pela inclinação do telhado e, com outra queda, finalmente pousou na grama. Daniel colocou a cabeça para fora da janela. Mesmo com a luz fraca do lado de fora, ele podia reconhecer o objeto que era. Era um diário. O verão havia acabado de começar em Manhattan. Era um dia ensolarado e brilhante, até que à tarde o céu foi engolfado por dezenas de nuvens negras de tempestade. Daniel desceu correndo as escadas com um ritmo cuidadoso. Saindo pela porta da frente, ele pisou no gramado e foi em direção ao diário. Quando ele se aproximou, ele viu que era de uma cor marrom profunda. À direita, ele tinha uma pulseira de couro segurando ambas as capas firmemente juntas. Quando Daniel pegou o diário, ligeiramente manchado pela sujeira de seu gramado, ele sentiu que era pesado. Segurando o diário com as duas mãos, Daniel olhou para o céu. Tudo que ele podia ver eram as nuvens. De onde caiu o diário? O misterioso diário agora repousa sobre a mesa de leitura de Daniel. Ao soltar a alça e virar a capa do diário, ele encontrou um pedaço de papel dobrado. Pouco a pouco, Daniel desdobrou o papel. Quando ele terminou, ele viu algo escrito nele. Parecia uma carta muito longa. Alguma garota acabou de escrever uma carta de amor para ele? Daniel era um dos meninos mais bonitos de sua classe. Ele foi convidado para sair por meninas antes, então isso não deveria ser uma surpresa para ele. Mas Daniel ainda não estava pronto para acreditar que alguém se daria ao trabalho de escrever uma carta de amor nessa era dos smartphones. Então, com os olhos curiosos, ele começou a ler. 19 de abril de 2019. Era uma noite de tempestade em um vilarejo isolado em Chatkira, Bangladesh. A dona de casa Nasima, de 26 anos, saiu de casa na chuva. Como resultado de uma longa estação de seca, a água se tornou escassa naquela região. Então, quando Nasima viu as nuvens de chuva se formando no horizonte naquela noite, ela colocou 2 baldes em seu quintal para coletar a água da chuva. E agora era hora de trazer os baldes de volta. Quando ela saiu, um flash brilhante de luz vermelha a assustou e a parou em seu caminho. Parecia muito estranho para ela, pois ela nunca tinha visto um raio vermelho em sua vida antes. No entanto, ela continuou em direção aos baldes. Ela ergueu os baldes com as 2 mãos e voltou lentamente. E de repente, uma aura vermelha no canto dos olhos chamou sua atenção. Ao virar a cabeça para olhar um dos baldes que segurava, ficou apavorada ao ver um par de olhos vermelhos brilhantes na água. Em uma resposta de luta ou fuga, ela largou os baldes e correu para a porta da frente, gritando. Ela trancou a porta por dentro e ofegou por minutos. Enquanto seus nervos se acalmavam, ela tentou montar uma explicação racional por trás dos olhos vermelhos brilhantes que viu. Não conseguindo fazer isso, disse a si mesma que estava estressada e imaginando coisas. Ela percebeu que não era o caso, pois ela viu 6 pares de olhos vermelhos na pequena selva em frente ao seu quintal naquela noite. No dia seguinte, Nasima desapareceu. Depois de horas de busca por seu marido e pelos moradores, ela foi encontrada inconsciente sob uma árvore na mesma selva. Ao acordar, ela foi questionada sobre o ocorrido, e ela disse que não se lembrava. Sua última memória foi cortar algumas cebolas dentro de sua casa. E 3 dias após o incidente, o marido de Nasima foi encontrado morto em sua casa pelos moradores. Seu corpo foi feito em pedaços e toda a sala estava encharcada de sangue. Mas os aldeões encontraram outra coisa naquela sala naquele dia. Algo horrível. Algo mal além do que eles poderiam imaginar. A criatura tinha 4 braços e 4 pernas. Suas pernas estavam espalhadas em 4 direções e pareciam as pernas de uma aranha. No dorso, ao longo da espinha,
Tinha saliências ósseas como espinhos. O mais longo desses espinhos atingia um comprimento de cerca de 3 pés. Em 2 de seus braços, ele tinha pinças enormes, enquanto nos outros 2 tinha dedos alongados com garras afiadas. A cabeça da criatura parecia um rosto humano desfigurado, como se tivesse sido esmagado por uma pedra. A única característica discernível nesta cabeça eram 2 olhos vermelhos e uma boca que se abre em 3 segmentos. Dentro de sua boca havia fileiras e mais fileiras de dentes em forma de agulha, tanto quanto se pode ver. Com exceção de uma parte do torso, a criatura quase não tinha nenhuma semelhança com o corpo humano. Vendo uma peça de roupa na criatura, os aldeões pensaram que ela também havia matado Nascima, mas eventualmente eles perceberam: a criatura é Nascima, ou pelo menos era. A loucura é que o corpo do marido de Nascima não foi o único corpo mutilado que os moradores encontraram naquele dia. Nem a criatura foi a única que despedaçou uma dúzia dos moradores da vila, junto com a serenidade dessa vila outrora pacífica. Uma por uma, essas criaturas mataram o resto dos aldeões. O mundo deu pouca atenção a este incidente, até que começou a acontecer em todo o mundo. No início de cada um desses incidentes, os locais envolvidos sofrem fortes chuvas. Flechas de relâmpagos vermelhos cruzam o céu. A pessoa então começa a ver pares de olhos vermelhos na escuridão ao seu redor. Depois de 3 dias, metade da população da área sofre uma morte terrível por aquelas criaturas infernais, que antes constituíam a outra metade da população como seres humanos. Em 3 meses, o mundo testemunhou uma nova pandemia, mas dessa vez não foi uma pandemia de vírus. Foi uma pandemia de aracnídeos. Sim, começamos a chamá-los de aracnídeos por causa de suas pernas de aranha. Seus números aumentaram exponencialmente. Todos os dias, perdemos centenas de milhares de pessoas para esses monstros miseráveis. Nesses 3 meses, o número de mortos atingiu a impressionante marca de 4 bilhões, enquanto o número de aracnídeos chegou a quase 3 bilhões e meio. O governo suíço abriu seus bunkers em um esforço para salvar a população humana restante. Adivinha? 20 mil pessoas, independentemente da nacionalidade, cor e religião, se abrigaram nesses bunkers. E finalmente, em outubro de 2019, as últimas nações sobreviventes, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Coreia, Suíça, Japão e China, juntaram suas forças para repelir a invasão de aracnídeos. E desde então, lutamos contra eles há quase 2 anos. Nesses 2 anos, aprendemos o que podíamos sobre os aracnídeos. Em primeiro lugar, aprendemos que eles são organismos baseados em carbono como nós. Até onde sabemos, os humanos são os únicos hospedeiros desses parasitas. As larvas de aracnídeos se parecem um pouco com polvos. Eles também têm a capacidade de se camuflar mudando a cor de sua pele para combinar com o ambiente ao seu redor. Essas larvas têm 30 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. Eles descem das nuvens, acompanhados por fortes chuvas. Após o contato direto da pele com a larva, o hospedeiro fica paralisado. A larva então entra no corpo do hospedeiro, através da boca do hospedeiro, e segue em direção à cavidade torácica. Durante esse processo, o hospedeiro perde a consciência e não retém nenhuma memória de ter sido infectado com as larvas. Ao chegar à cavidade torácica, a criatura se funde com o corpo do hospedeiro e passa a alterar o DNA do hospedeiro. Após um período de incubação de 3 dias, o corpo sofre uma rápida transformação. Crescem 2 pares adicionais de braços e pernas. A estrutura da coluna vertebral é alterada. A cabeça aumenta de tamanho. Tudo isso acontece em cerca de 3 minutos.
e o hospedeiro se torna um aracnídeo. Após a transformação, a criatura possui pouca ou nenhuma semelhança com o corpo humano. A maioria dos aracnídeos tem 5 pés de altura e pesa 75 kg, embora esses números variem dependendo do seu host. Todos os aracnídeos possuem força sobre-humana. Eu os vi rasgar um corpo humano ao meio com apenas 2 braços. Seus corpos não são frágeis como nós. Sua pele é endurecida como uma armadura, dando-lhes uma durabilidade incrível. As munições de 51mm de nosso rifle MK-17 padrão mal arranham sua armadura. Eles até se recuperam do impacto direto das granadas. Resumindo, eles são muito difíceis de matar. Os aracnídeos são extremamente hostis aos humanos. Se tiverem a chance, eles tentarão implacavelmente matar todo e qualquer humano em sua vizinhança. Entretanto, eles não são comedores de homens. Na verdade, não sabemos nada sobre sua dieta. Uma vez, conseguimos capturar um aracnídeo vivo. Enquanto em cativeiro, tentamos alimentá-lo com animais, materiais vegetais e até compostos químicos. Mas todas as tentativas falharam. Ele morreu 2 semanas depois. Em seguida, realizamos uma dissecação em uma amostra morta. Embora tenhamos encontrado um sistema digestivo, não encontramos nenhum vestígio de comida dentro. Enquanto isso, a guerra contra os aracnídeos continuou. Em um ponto, decidimos aprender sobre sua origem. Começamos a procurar nuvens com raios vermelhos. Eu devo admitir, exigiu esforço, mas não foi tão difícil. Em seguida, começamos a enviar nossos jatos de combate para dentro daquelas nuvens. No total, 12 pilotos foram designados para investigá-los. E eu era um deles. O que aprendemos nessas nuvens nos deixou perplexos. No início, pensamos que os aracnídeos eram de outro planeta. Uma bioarma feita por alguma raça alienígena distante muito superior à nossa. E eles estavam simplesmente reivindicando nosso planeta para si mesmos, fazendo uso dessa arma. Mas não. Nós estávamos errados. Os aracnídeos eram da Terra. Mas não da nossa Terra. As nuvens agiam como portais interdimensionais. Uma passagem entre 2 realidades paralelas. Eu estava na primeira missão exploratória às nuvens, conduzida por uma equipe de 3 pilotos. Algumas unidades terrestres monitoraram nosso movimento. Segundo eles, ao voarmos dentro dessas nuvens, desaparecemos do radar, mas ainda conseguimos manter contato por rádio com eles. Quando saímos das nuvens do outro lado, vimos uma paisagem completamente diferente. Nós ficamos estupefatos ao ver uma cidade inteira à nossa frente. Estava cheia de arranha-céus, se erguendo a vários quilômetros de altura e centenas de viadutos se cruzando entre os prédios. Parecia quase futurista, mas um tanto abandonado e danificado. Pelo que sabíamos, uma cidade como essa nem deveria estar lá. Dissemos às unidades terrestres o que estávamos vendo. Eles nos disseram que nem nos viram saindo das nuvens. No entanto, eles acreditaram em nós. Fomos instruídos a investigar a cidade de perto. Voamos nossos aviões acima da cidade, mantendo baixa altitude. E olhando para o chão, não vimos nenhum mísero humano. Em vez disso, vimos milhares de aracnídeos. Claramente, este mundo também foi atormentado por aqueles monstros de 4 patas. Rapidamente voltamos nossos jatos e voamos de volta para as nuvens, esperando que isso levasse-nos de volta à nossa própria realidade. E para nosso alívio, sim. Desde então, exploramos dezenas dessas nuvens. Cada vez, descobrimos uma terra diferente de uma realidade diferente. Algumas foram infectadas por aracnídeos como a nossa terra, enquanto os outros ainda estão livres de suas garras mortais. Mas sabíamos que esses mundos aparentemente seguros em breve sofrerão o mesmo destino.
em nossa 21ª missão exploratória, encontramos a terra de onde possivelmente os aracnídeos se originaram. Essa terra em particular era como nenhuma outra como já tínhamos visto. Não tinha árvores nem oceanos. O céu estava escuro como breu, com um sol muito pequeno, menor que o nosso, tentando desesperadamente iluminar a superfície com sua fraca luz avermelhada. Parecia que não havia atmosfera, mas ainda podíamos voar de alguma forma. Chegamos mais perto da superfície, e lá vimos fileiras de vários objetos pretos redondos. Em um ponto, os pilotos viram criaturas na superfície semelhantes aos aracnídeos. Mas essas criaturas, os primos aracnídeos, como os chamávamos, tinham 3,6 metros de altura. Percebemos que essas criaturas deram luz a aracnídeos, e aqueles objetos redondos espalhados pelo chão eram seus ovos. Felizmente não fui designado para essa missão, e só por esse motivo eu ainda estou vivo. Aterrorizados profundamente por essa realidade descoberta, os pilotos voltavam para ir de volta a casa. No caminho de volta, os 3 jatos sofreram avarias nos motores, e momentos depois, perdemos o contato por rádio com eles. Eu me lembro perfeitamente. Antes de perder o contato, um dos pilotos disse em pânico: "Ai, meu Deus! Eles podem voar!" Nossa jornada para a dimensão do lar dos aracnídeos nos deu mais perguntas do que respostas. Algum dia essa terra foi semelhante à nossa? Se foi, o que aconteceu com os oceanos, as árvores, a atmosfera e o sol? Havia humanos naquela terra? A biologia dos aracnídeos exigia um hospedeiro humano. Portanto, a menos que esses aracnídeos primos fossem uma espécie completamente diferente, deve ter havido humanos naquele mundo antes. Mas uma das questões mais importantes é: por que os primos aracnídeos não vieram à Terra? Segundo os pilotos que perdemos naquele mundo, eles tinham a capacidade de voar. Então, o que os está impedindo? Muitos apresentaram teorias. Um dos jovens cientistas chamados Eugene Thompson, que também é meu amigo, apresentou uma teoria convincente. Ele acha que os aracnídeos têm um ciclo de vida semelhante ao das cigarras. Eles ganham a habilidade de voar na última fase de seu ciclo de vida. Essa fase é muito curta em comparação às anteriores, ao final da qual eles morrem. Segundo a teoria de Eugene, esta é também a fase da qual se reproduzem, e para isso precisam de um local específico, ou melhor, uma dimensão específica. O que o jovem cientista quer dizer é que a dimensão doméstica dos aracnídeos também é seu criadouro, possivelmente porque é o único lugar com todas as condições para que seus ovos desenvolvam. Os primos aracnídeos, tendo obtido voo, voam de volta para sua dimensão natal e se reproduzem. Em seguida, eles carregam suas larvas para as nuvens para espalhá-las pelos universos conhecidos e desconhecidos. E como eles alcançaram o estágio final de suas vidas, eles provavelmente estão contando os dias até sua morte. Se fôssemos acreditar nessa teoria, teríamos que assumir que os aracnídeos contra os quais lutamos estão apenas na adolescência. Poucos meses depois, encontramos nossa primeira instância de aracnídeos de 2,5 metros de altura. Confirmando nossos medos sobre eles serem bebês, os aracnídeos estavam crescendo. Se isso não bastasse, eles também estavam se tornando inteligentes. Eles começaram a coordenar seus ataques, o que tornou a guerra ainda mais difícil. Estávamos ficando sem homens e sem munição. A certa altura, nossos líderes decidiram usar seu arsenal nuclear. Mas isso só piorou a situação. Enquanto uma pequena parte da população de aracnídeos foi morta pelo impacto das bombas nucleares, a radiação tornou os sobreviventes mais fortes. E logo,
se tornaram o nosso fim. Em 3 de maio de 2021, os bunkers na Suíça sofreram um ataque massivo. Um enxame de 5.000 aracnídeos atingiu os bunkers como uma enchente, matando os últimos 20.000 civis humanos que se abrigavam neles. Não podíamos fazer nada além de assistir, enquanto usaríamos todos os nossos meios para combatê-los. É isso, nós perdemos a luta. Eu não sei exatamente quantas pessoas ainda estão vivas nessa terra irradiada, desolada por esses vermes, se escondendo e fugindo de aracnídeos. Tudo que sei é que sou um deles. Mas não me sinto com sorte, porque meu tempo está se esgotando. Se os aracnídeos não me pegarem, a radiação provavelmente vai. Eu só quero terminar uma última missão antes que qualquer um deles vença. Com todo o combustível que me resta, eu vou voar para uma das nuvens com seu raio vermelho. Vou contar essa história para pelo menos uma das terras que ainda não foi invadida por criaturas infernais. Hoje é 10 de julho de 2021. Meu nome é Tenente Marcus Reed. Sou um piloto honorário da Força Aérea Mundial Conjunta. Se você está lendo isso, deve ter encontrado meu diário, o que significa que concluí minha missão com sucesso. Esse diário foi dado a mim pelo bom amigo cientista Dr. Eugene Thompson, o mesmo que mencionei antes. Ele contém tudo o que aprendemos sobre a origem dos aracnídeos, sobre biologia, hábitos, fraquezas nos últimos 2 anos de guerra, o que será útil para combatê-los. É absolutamente imperativo que você se certifique de que esse diário chegue aos líderes do seu mundo, pois a mesma guerra fatídica o aguarda. Quem sabe, talvez esse diário faça toda a diferença para o seu mundo, para a sua terra. Então, eu acho que é isso, meu amigo. Mantenha-se seguro. Mantenha seus entes queridos por perto. E o mais importante, não desista! Colocando a carta de volta à mesa, Daniel se encostou na cadeira. Ele levou um momento para se recompor. Foi então que ele percebeu que estava chovendo lá fora. Nada disso podia ser real, certo? Ele pensou para si mesmo. Universos paralelos, monstros de 4 patas, nuvens com relâmpagos vermelhos. Essas coisas só podem existir em uma história de ficção científica. De repente, Daniel entendeu o que tudo isso significava. Foi uma brincadeira de ninguém menos que sua irmã mais nova, Débora. Tinha que ser, já que Débora escrevia histórias de ficção científica com seu tempo. Daniel tinha certeza de que o diário era totalmente falso, ou continha alguma rima patética sobre o Daniel ser o cara mais estúpido do mundo inteiro. Mas quando ele folheou as páginas do diário, ele descobriu que ele estava cheio de informações manuscritas, desenhos e até fotografias relacionadas ou retratando aracnídeos. Daniel fechou o diário sem acreditar. Se isso fosse uma brincadeira, então Débora não poderia ter feito isso sozinha. Alguém mais estava nisso. Isso há uma maneira de ter certeza. Ele tem que falar com Débora. Daniel se levantou de sua cadeira e foi em direção ao quarto de suas irmãs. Mas pouco antes de se virar para a porta, um flash de luz vermelha fora de sua janela chamou a sua atenção. Um arrepio percorre a sua espinha quando ele percebe que a fonte dessa luz era um raio. Um raio vermelho.